Louvado seja o nome do Senhor, a igreja pode se assentar. Chama nesse momento, brincadeira, pastora Nayu. Glória a Deus, brincadeira, tá, irmão? É porque o nosso amado irmão André iria ministrar hoje, só que o trabalho dele, ele não conseguiu finalizar o seu trabalho, então eu ministrei no lugar do nosso amado André. Amém, amados? Glória a Deus. É para quebrar o gelo, né? A gente brinca. Glórias a Deus. Hoje é tempo. Quantos creem que é tempo? Tema principal que nós temos hoje é tempo. Glória a Deus. E o meu subtítulo, o meu subtema é tempo de se aprofundar. Nós viemos essa noite nos aprofundar no Senhor, na presença de Deus, para a glória e a honra do nosso Deus, que nós possamos nos aprofundar. E eu, falando com Deus maravilhoso, eu falei, Senhor, isso tem que fazer parte da nossa vida. Para onde nós, o que tu queres para a tua igreja? Se aprofundar, eu imaginei se aprofundando nas águas do Espírito Santo, se aprofundando com as águas dando nos artelhos, nos joelhos, e a gente mergulhando. Mas a vontade de Deus é que no tempo de nos aprofundar, nos enraizarmos, as nossas raízes têm que se aprofundar. É isso que Deus quer para a nossa vida aqui essa noite, que nós venhamos nos aprofundar na presença do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, eu tinha pego o papel errado aqui. É tempo de se aprofundar, de se enraizar na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu peço ao pastor que ele leia Salmos 92, de 12 a 14. 12 a 15. Salmos 92, de 12 a 15. E que ele ore logo em seguida, abençoando. Se o irmão quiser acender essa luz aqui, pode. É melhor para ler. Glória a Deus. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites... 92, tá certo? 92. Ah, tá, perdão. Não, meu justo florescerá. Salmos 92, de 12 a 15, perdão. Ah, 12. Perdão, eu acho que eu não, 12 a 15. Eu acho que eu entendi errado. Ah, tá, certo. amém. 12 mesmo. Amém. 92 de 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Te bendizemos, Pai Santo e Justo, perdão pelo equívoco na leitura inicial. E nesse momento, Pai, te damos graças, te adoramos pelo momento que o Senhor nos propiciou para que aqui nos reuníssemos e já o fizemos. Congregados estamos, oramos, estivemos agora diante de uma maravilhosa e linda ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos para que possamos recepcionar em nossos corações a tua palavra, para que ela viva em nós. E esta palavra que já colocaste no coração da tua serva, pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já agradecemos ao Senhor por tudo quanto seremos e faremos para receber essa palavra como vinda do trono. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Até errando ele é lindo. Glória a Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda fruto e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aquilo que nós cantamos hoje aqui, nele não há injustiça. E eu fui ver sobre essa planta, o cedro do Líbano, e eu achei muito interessante que o cedro do Líbano é uma árvore de raízes profundas, as quais as raízes buscam água e mantêm a árvore robusta e forte. Nos seus primeiros anos de vida,
cresce mais para baixo do que para cima. Esse é o cedro do Líbano. Agora, você já imaginou uma árvore frondosa como o cedro do Líbano, sem raízes profundas? No primeiro vento, cai. No primeiro vendaval forte, ela vai ruir e vai cair, porque não tem raízes profundas. Tem que ter sustentação. É como a base de uma casa. Se não tiver fundamento uma casa, no primeiro ventinho, ela rui, porque não tem profundidade. E temos que ter profundidade. No primeiro vendaval, ela vai cair. A força e a sustentação de uma árvore estão na raiz, nas suas raízes, que devem estar aprofundadas, não superficiais. Elas não podem ser superficiais para que ela não venha a cair, para que ela venha a ter sustentação em si mesmo. E eu peço para você, aqui é interessante aqui no 13, ele fala, vamos desde o 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados aonde? Na casa do Senhor. Irmão, não está plantado em outro canto, não. É na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor. Florescerão aonde? Nos átrios do nosso Deus, irmão. É diante do Senhor, na casa dele, é como membro do seu corpo, é como adorador que entende a palavra, plantados na casa do Senhor. E não importa o tempo que aconteça, como ele fala, a velhice ainda darão seus frutos. Então nós temos que estar enraizados, nós temos que nos aprofundar na presença de Deus. Em Colossenses 2,7, se você quiser abrir, fique à vontade. Colossenses 2,7 diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Aí eu vou ler na linguagem de hoje, que eu achei muito interessante. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus, enraizados nele. É na palavra de Deus, é na presença do Senhor. É tempo, irmão, de nós criarmos raízes profundas. Nós estamos passando por momentos muito difíceis no nosso mundo, no nosso Brasil. Não só, porque a gente até então via coisas acontecendo fora da nossa região, fora da nossa área, que é o nosso Brasil. Nós vimos coisas acontecendo fora, mas hoje nós estamos dentro, está dentro da nossa vida, faz parte da nossa vida. O mal está reinando, está tudo no controle de Deus, irmãos. A gente ora, a gente clama, a gente vai continuar clamando até aquele grande dia que Jesus vai vir nos buscar. Mas enquanto nessa terra nós clamaremos contra a injustiça, contra o que é mal, porque o certo vai ser sempre certo e o errado vai ser errado. Não é como o mundo está cantando hoje, não. Pregando hoje, falando hoje. Nós vamos continuar na presença de Deus e pregando o que é certo, sendo certo. E é o tempo agora, principalmente, de nós criarmos raízes profundas. Para quando vier o vendaval, quando vier a perseguição, quando vier algo que vem de encontro à verdade, nós tenhamos raízes profundas para não ruirmos e não cairmos. Por isso é tempo de enraizar, é tempo de se aprofundar na presença do Senhor. E como é que a gente faz isso? Nos santificando, vivendo a palavra, lendo a palavra, vivendo o evangelho, vivendo o que o Senhor mandou que nós fizéssemos, em todos os sentidos, santificar. Nos santifiquemos, irmãos. Santificação nos conduz à intimidade e à profundidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se eu não tenho santidade, eu não tenho intimidade, eu não tenho profundeza. Então, nós temos que ter santidade, nós temos que nos enraizar, nós temos que viver o evangelho. O que a palavra de Deus fala? Hoje querem mudar o evangelho, hoje querem distorcer a palavra de Deus, hoje querem tirar o Cristo do centro e o homem está no centro. A gente vê tantas coisas acontecendo. São pessoas com raízes rasas, profundas. Eu vi uma moça falando uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu tenho. Eu coloquei aqui que é justamente sobre isso. As pessoas não têm mais tempo para Deus, não têm mais tempo porque, eu tenho que viver a minha vida, Deus entende. Ela falou assim, eu não tenho tempo para orar. Foi uma pergunta que fizeram para ela. Eu não tenho tempo para orar, para ler a Bíblia, para congregar. Enquanto vocês oram, eu estou garantindo o meu futuro. Isso aqui não é contra quem trabalha, tá, irmãos? É contra quem
eu tenho tempo, chego em casa, é meu tempo agora de... E ela está falando com relação a isso, não com quem trabalha, quem estuda, não é contra isso. Em nome de Jesus, entenda aquilo que eu estou falando. Aí a pessoa falou para ela, o importante é que Deus conhece o meu coração. Isso é que é importante, que Deus conhece o meu coração. E eu vi também uma frase com relação a isso, assim, o importante é que Deus conhece o meu coração. Aí a pergunta que eu faço para essa pessoa é, e você não teme isso? Deus conheceu o seu coração? É muito sério isso. E aí ela respondeu assim, porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta-feira vira sábado e o momento vira oportunidade. Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Nós temos que entender, nós estamos aqui, nós separamos esse tempo para adorar a Deus, nós arranjamos tempo para trabalhar, nós arranjamos tempo para estudar, nós arranjamos tempo para lazer, é óbvio, é necessário, nós temos que ter, mas também nós temos que separar um tempo para adorar, um tempo para alimentar o nosso espírito, é tempo de aprofundar, porque vão vir dias maus, os dias já são maus, e se nós não estivermos preparados, tanto para a alegria quanto para a tribulação, nós vamos ruir, porque tem gente que nem na alegria sabe receber uma coisa boa, porque quando recebe, logo se esquece do que Deus fez na sua vida. Tem gente que só vem para a casa de Deus quando está atribulado. Quando recebeu a bênção, esquecido Deus da bênção. Então é tempo de nós nos fincarmos na presença de Deus, estarmos na sua presença cada vez mais. Por exemplo, irmãos, a parábola do semeador. Não precisa, todo mundo conhece a parábola do semeador. A gente vê ali o que acontece. As sementes caíram em vários tipos de solo. E para que serve a raiz? Se a gente for analisar, eram sementes boas. O semeador saiu a semear. As sementes eram boas. E qual é a função das raízes? As raízes têm 3 funções primárias. A primeira é para a fixação da planta ao solo. A segunda é a absorção de água com sais minerais e dissolvidos. E por último, a acumulação de substâncias de reserva. Então, a raiz ela tem essas 3 funções primárias. Essa sustentação. A função da raiz é dar essa sustentação. Uma de suas funções. As raízes, quando elas entram, elas se espalham de uma magnitude. Se nós pudéssemos tirar um raio-x de uma árvore frondosa e olhássemos o solo, a gente não conseguiria nem dimensionar aonde essas raízes estão fincadas, de tão profundas. Existem pessoas que cortam as árvores e tentam tirar raízes, elas têm que cortar as raízes porque elas não têm como arrancar essa raiz. É tão interessante que elas se embranham, sei lá a palavra correta, elas entremeiam de uma maneira tão forte e de uma maneira que não se pode arrancá-las sem danificá-las, porque elas estão enraizadas, estão fundas. Cortam a raiz, mas não conseguem tirar aquela essência. Se duvidar, com o tempo, aquela raiz já vai criar outra árvore. Por causa da raiz. Por isso, a palavra fala sobre a raiz de amargura. Não deixe raiz de amargura no seu coração, porque para arrancar uma raiz, não deixe chegar a ser uma raiz, a amargura, o falta de perdão. Não deixe, porque quanto mais tempo, mais raiz e mais difícil de ser arrancada no nosso coração. Então nós temos que ter muito cuidado. Então nós temos que nos aprofundar, ter raízes sim, na presença do Senhor, na palavra de Deus. Essa é a função, sustentar. Se nós estamos enraizados, irmãos, na palavra de Deus, na presença de Deus, na casa de Deus, nós estamos enraizados, na verdade, não tem como arrancar aquilo que está em nós. Não tem como arrancar. Assim como ela é frondosa em galhos para fora, ela tem as raízes totalmente como está lá em cima, basicamente está para baixo, de tão grande que é as suas raízes. Então, ela sustenta a nossa fé. Se nós estamos fincados na palavra, nada pode abalar a nossa fé. Podem vir os ventos, pode vir o que vier, não vai abalar. É como
contra esse exemplo, tem a raiz que caiu no solo rochoso. A palavra fala assim, outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol e queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Mateus 13, de 5 a 6. E Jesus explicou o significado. A quem caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. É aquele crente, ai, que bênção, que Deus é maravilhoso. Estes não têm raiz, não dizendo que a alegria não tem raiz, irmãos, entenda o que eu estou falando. Creem apenas por um tempo e na hora da provação se desviam. Mateus 13, 13. Na hora da provação, recebe com alegria, esse Deus é maravilhoso, mas vem a tribulação e a pessoa esmurece. Por quê? Não tem raiz, o sol vem queimando, vem a tribulação sobre aquela raiz, sobre aquela planta. Como ela não tem raiz profunda, foi jogada nas pedras, no solo rochoso, ela não se aprofundou. Então, Deus não é comigo, é o crente Zé Fraquinho, né? Aquele crente que, Deus não pode, Deus, não servir a Deus não vale a pena, não. Tribulação, irmão, em tribulação, o sol vem sobre justos e injustos. A tribulação vai vir para quem está na presença de Deus e para quem não está. Agora, quem tem raiz vai ficar fincado na presença do Senhor. Eles não aprofundaram suas raízes e a falta de raiz provocou o quê? A sua morte espiritual. É tempo de nos aprofundarmos, irmãos, porque vai vir um sol quente, assim como vai vir a sombra também. Mas vai vir o sol, vai vir a tribulação, nós temos que estar fincados na presença do Senhor, para que as nossas raízes estejam totalmente fincadas nele. Não sejamos crentes superficiais, mas crentes que adoram a Deus e, independente do que aconteça, nós estamos na presença do Senhor. E por que morreu? Porque não desenvolveu as suas raízes. A fé vem pelo quê? Ouvir de quê? Da palavra. Como é que eu vou desenvolver a minha fé? Como é que eu vou desenvolver as minhas raízes se eu não ouço o evangelho? Se eu não vivo a palavra? Se eu não busco a presença de Deus? Se eu não oro? Se eu não... Como, irmãos? Como que eu vou aprofundar as minhas raízes? Elas vão secar. Na primeira tribulação, elas vão secar. Elas não suportam e morrem. Então, não sejamos. Exemplo da que caiu na boa terra. Conseguiu fazer as suas raízes crescerem, desenvolverem, cair em um solo bom, conseguiu se enraizar. Que nós sejamos esses adoradores que adoram a Deus, que caem em terra boa, que vive a palavra de Deus, homens e mulheres que aprofundam suas raízes de tal forma que se aperfeiçoam na presença de Deus e na palavra de Deus, desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo a nossa salvação. A palavra de Deus fala que é de glória em glória, é de fé em fé, é desenvolvendo, irmão, é aprofundando. Vem a tribulação, vem a angústia, vem. Mas se tu olhares para o que Deus tem preparado para ti, isso é gente que é aprofundado. Não se compara ao eterno peso de glória, acima de toda comparação do que Deus tem preparado para aqueles que amam. Aprofunde, creia, esteja na presença de Deus, não deixe. Se os vendavais vierem, você está aprofundado na presença do Senhor, está totalmente ligado no que Deus tem para cada um de nós. Essa é uma das funções. A outra função é retirar nutrientes e água do solo. A raiz, ela tira nutrientes e água do solo, é absorver esses nutrientes, é se alimentar, manter a árvore vigorosa. É o alimento que mantém a árvore vigorosa. E quem faz isso? A raiz. Se nós somos crentes que não temos raiz, como é que nós vamos alimentar um tronco? Como é que nós vamos ter frutos? Se não se alimenta, se não busca, se não está aprofundado, como é que eu vou buscar as águas? Como é que eu vou... Não tem como, irmão. Não tem como alimentar, eu dar frutos. Não tem como. Porque eu não estou aprofundada. As minhas raízes não estão profundas. Ela não tem como buscar. Por mais que não tenham águas perto, as raízes procuram as águas. Elas pegam leitos de água no fundo da crosta, elas vão de uma maneira que elas conseguem
encontrar alimentos, nutrientes. Assim somos nós, quando vem a angústia, a tribulação, nós temos raízes profundas, vamos passando por um momento difícil, mas eu tenho como buscar nutrientes, eu tenho a palavra de Deus na minha vida, eu adoro a Deus acima de todas as coisas, eu não deixo as tempestades dessa vida me tirarem o foco. Nada pode acabar com a nossa adoração, nem com a nossa fé. Porque o nosso foco não é esse mundo, o nosso foco é o céu. Nosso foco é o nosso Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, a glória de Deus resplandece mais e mais em nossas vidas. Mais e mais em nossas vidas. Nós possamos buscar isso. Uma planta sempre tem uma raiz principal. O nome dessa raiz eu achei muito interessante. É chamada de pinhão da árvore. Não sei se vocês conhecem isso, eu não conhecia. Pinhão da árvore. É uma raiz principal. Aí ele fala assim, essa provavelmente é a primeira raiz produzida por uma semente e ela cresce diretamente para baixo em busca de água e simultaneamente fortalece a estabilidade da planta. Essa raiz continua a estender-se para baixo o suficiente para localizar uma fonte constante de água e alimento. Essa raiz ela é a primeira raiz. Ela vai de uma maneira para baixo. Meu irmão, eu pergunto para você, quem é o seu pinhão? Irmão, Deus é a nossa força. Deus é o nosso refúgio, o nosso baluarte. Se nós não ficarmos nele, não tem como eu aprofundar as minhas raízes. Ele tem que ser a base da minha vida. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele é o nosso pinhão. Ele é o nosso Deus. Ele é a base da nossa vida. Ele é que tem que, através dele, nós nos ramificamos. Através da palavra dele, nós nos ramificamos. Uma árvore tem que fincar bem as suas raízes, fixar profundamente. Porque ele fala, eu sou o pão da vida, em João 6,48. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, que crê em mim jamais terá sede. 35. Eu sou o pão da vida que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, é Deus na nossa vida. Eu só posso ter Deus na minha vida se eu tiver raízes profundas. Não é só dizer eu tenho Deus se eu não vivo Deus. As minhas atitudes falam mais do que as minhas palavras. É o que eu faço. Tenho que falar sim, mas eu tenho que viver aquilo que eu faço. Eu tenho que crer naquilo que eu faço. Eu tenho que ter certeza de que Deus é comigo, na alegria ou na dor, na tristeza, em qualquer momento, na perda, na morte. Ele é o meu Deus. Ele é o Deus da minha salvação. Porque nós temos raízes profundas. Glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Só quem tem raiz suporta essas coisas. Quem não tem, se desvia. Solo rochoso. Espinhos. Jogada nos espinhos, o que acontece? As coisas desse mundo vieram e sufocaram e ele não conseguiu aprofundar suas raízes. Então nós temos que buscar Deus, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não podemos ser aquele que caiu à beira do caminho, não podemos ser aquele que está nas pedras, nos espinhos. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que viver o que Deus tem para a nossa vida a cada dia. Porque Ele tem algo sobrenatural para cada um de nós. Nós temos que viver o que Deus quer. Mais e mais. Somente em Cristo nós somos nutridos. Somente nele nós podemos enraizar e nos aprofundar na presença de Deus, na casa de Deus, diante de Deus. Somente nele nós podemos todas essas coisas. Ele é o nosso pão da vida. A outra função da raiz é acumular substâncias de reserva. Essa é a terceira função primária da raiz. Ela se torna uma despensa. A palavra de Deus fala que nós temos que ser o quê? Despenseiros. Despenseiros. Porque na hora da angústia, eu tenho de onde tirar. Assim é a árvore. Na época que ela passa do inverno, onde ela não tem frutos, onde ela só o frio, o que ela tem? Se as suas raízes são profundas, ela vai morrer? Não, ela pode até secar, passar por aquele momento, mas ela tem nutrientes acumulados nas suas raízes.
para que ela não venha morrer. Assim somos nós. Na hora daquela dor, daquela angústia, você busca os nutrientes lá daquela raiz que você é enraizado na palavra de Deus. Você busca aquela palavra lá. Deus é comigo todos os dias. Ele fala para mim, não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te tomo pela tua mão direita. Esse é o Deus que nós cremos. Busque, porque você tem raiz profunda. Porque você tem nutrientes na sua raiz. Independente do que você esteja passando, você sabe quem é o Deus da sua salvação. Você confia no Deus da sua salvação, porque Ele é o nosso Deus. É necessário na vida do cristão ter essas reservas, irmãos. Ter essas reservas. Posso chorar, me entristecer, mas eu sei quem é o meu Deus. Posso passar por um luto, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que vai acontecer, porque eu tenho Deus na minha vida. Nós temos que ter essas reservas. Nós temos que ter consciência disso. Somos conscientes das intempéries da vida. Que assim como no clima, há bonanças e vendavais. Nós passamos por bonanças e vendavais. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para tudo. Tempo para tudo. E se você tem raiz, você passa por esse tempo totalmente fincado na presença do Senhor, porque você está aprofundado. No tempo de paz, devemos aproveitar a bonança para renovar as nossas forças e se preparar para as novas tempestades que virão. Tá bom a sua vida, aquele momento de bonança? Porque, irmãos, Deus não vai fazer a gente viver em tempestades. Não vai fazer isso. Deus não, ele seria injusto, ele é um Deus justo. Nós passamos por tempestades? Sim, mas há momentos de bonança. Porque ele é Pai, ele é Deus. Então, nesse momento de bonança, não descanse no sentido de, agora estou bem, então agora não preciso. A pessoa relaxa, não busca mais a Deus como deveria, não está. Não! Eu estou bem, vou agradecer, como nós lemos lá no começo, é dar graças, enraizados, e dê graças a Deus. Confie no Deus da sua salvação. Estou para aquele momento maravilhoso, estou num momento na minha vida que é glorioso. Adore. Adore. Se coloque na presença de Deus, leia a palavra de Deus, não relaxe. Não relaxe. Porque quando a gente relaxa, a gente peca. Não interessa. Mas eu conheço a palavra de Gênesis, tenho decorado Gênesis e Apocalipse na minha mente, irmão. Peca. Porque até o homem segundo o coração de Deus pecou, porque relaxou. Nós temos que, mesmo em tempos de bonança, não largue a sua arma, a sua espada, que é a palavra de Deus. Tenha ela no seu coração, na sua vida. Porque nós colhemos o que plantamos. Então nós temos que ter a palavra de Deus todo o tempo na nossa vida, viver o que Deus tem para cada um de nós. Não devemos aproveitar esse momento de bonança para nos prepararmos. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer no nosso Brasil? Nós não sabemos. Então se prepare para que quando vier a tempestade, meu Deus está no meu barco. Então, venha o que vier, eu tenho raiz. Eu tenho raiz. Que nós tenhamos essa certeza em nosso coração. Sabe por quê? Quando isso acontece na nossa vida, irmãos, olha o que acontece em Romanos 8, de 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus, porque nós temos profundidade na presença de Deus. Nós temos raízes profundas na presença de Deus. Então nada poderá nos separar.
morreu. Poxa, Senhor, por que tu levaste? Eu sempre dou o exemplo para vocês. Todos nós passamos por isso aqui quando aconteceu com o Gil. Quem não chorou? Quem não, meu genro? Foi assim uma dor muito grande na minha vida. Depois eu perdi meu pai. Foi uma dor muito grande na minha vida. Mas em nenhum momento eu falei, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque é uma questão só de tempo para nós nos encontrarmos na glória. É uma questão de tempo, só é temporal, irmãos. Eternidade é um dia eterno. Eles já estão... É ruim para quem fica, mas para quem vai para a glória, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente sofre porque a gente tem a dor da saudade. Nós passamos pelo luto, claro, nós temos que passar, choramos. Claro, chorar não quer dizer que eu não tenha certeza de que nós nos encontraremos, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus sabe todas as coisas. Eu tenho essa certeza, mas a dor fica, porque a dor da saudade, a dor. Mas nós temos certeza, eu tenho certeza que Deus tem o melhor, que Deus está no controle. Se Deus levou, aprove a Deus. Quem é o homem para dizer por quê? Só temos que dizer, Senhor, está em tuas mãos, louvado seja o teu nome. Por isso que ele fala, nem a morte, nem a vida. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Aconteceu? Nada, irmãos, nada está fora do controle da mão de Deus. Nós só temos que dizer graças a ti, glórias a ti, porque tu sabes o amanhã e eu não sei. Nós só temos que confiar no Deus da nossa salvação. Uma das partes mais importantes da árvore, com certeza, são as suas raízes. As raízes irão determinar a saúde dessa árvore todos os seus anos de vida. Uma árvore com raízes profundas pode passar por muitas adversidades, que isso não irá afetar a sua saúde. Irmão, se você tem raiz na presença do Senhor, nada poderá afetar a tua saúde espiritual. Nada nesse mundo, nada nessa vida poderá afetar a tua saúde espiritual. Isso produz em nós o quê? Quando a gente tem raízes profundas, o que é produzido na nossa vida? Confiança em todo tempo. Em todo tempo, mesmo que nós não recebamos aquilo que nós pedimos, confiamos tanto em Deus que nós falamos, Senhor, eu recebi aquilo que eu preciso, que eu precisava naquele momento, porque eu confio em Ti. Então, quando nós temos raízes profundas, elas produzem em nós a confiança em Deus em todo o tempo. Todo o tempo. A palavra de Deus fala em Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes os mandamentos, as palavras dele. Nos dá certeza, confiança, porque é perfeita. Quando nós temos raízes profundas, nós decidimos. Quando vem uma tribulação, nós sabemos que Deus permitiu aquilo. Então, Senhor, se eu decido passar. Porque se assim tu aprove a tua vontade, que eu passe por essa provação, por essa tempestade, eu confio em Ti. Então, Senhor, louvado, dê graças em tudo. Porque você vai aprender a suportar tudo. Todas as coisas. Ele fala, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, 8. Irmão, no processo de aprofundar, nós vamos passar por essas pressões da vida, por momentos desconfortáveis. E isso vai nos trazer o quê? Crescimento. Crescimento, nós vamos aprender e crescer na presença do Senhor. Precisamos aprender a descansar em meio a esses momentos. Decida passar. Faça que nem Jesus ali no barco, estava dormindo, mó tempestade. Deus, Senhor, como é que tu dorme? Meu irmão, Deus está no barco. Ele não vai afundar. Ele está no barco. Eu não preciso nem acordar ele, porque eu confio. Eu sei que Ele está comigo e que Ele ficará comigo todos os dias, porque Ele é o meu
Deus. Então, quando eu tenho raiz, eu decido passar pelo processo, pela tempestade. Quando eu tenho raiz, nós decidimos vencer na presença, vencer as nossas fraquezas. Nós temos raiz na presença do Senhor. Nós decidimos viver na palavra de Deus e não nas emoções, irmãos. Crente que nasce, eu vi uma frase muito tremenda. Crente que nasce na emoção, no emocional, morre quando a emoção acaba. A emoção acabou, morreu. Nós temos que nascer na palavra, ser forjados na palavra de Deus. Forjados na presença de Deus. Porque a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E a lei do Senhor é perfeita. Sejamos forjados na palavra de Deus, na presença de Deus. Ela falava assim, os convertidos que nascem no emocional morrem quando ela acaba. A emoção acaba. Aí eu pergunto, se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que hoje é pregada, os pregadores pregam em alguns lugares, existem igrejas maravilhosas de Deus espalhadas no mundo todo, mas existem igrejas que só misericórdia. Se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que hoje os pregadores pregam, ele nunca teria sido crucificado. Ele não teria sido crucificado, porque hoje tudo é o homem, é o ego do homem, é amaciando o homem. Jesus veio pregar contra o pecado. Jesus veio pregar contra o nosso eu. Ele poda a árvore. Eu acho que podar não dói? Dói, irmãos. Dói ser podado. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que viver o evangelho. A pregação do evangelho moderno criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. Nós somos pecadores. A palavra fala que aquele que diz que não é pecador é mentiroso. Então nós somos pecadores, remidos pelo evangelho, pela palavra de Deus, mas somos pecadores. Até aquele grande dia que seremos como ele é, perfeito. Apesar de ele achar, quando nós vivemos esse evangelho, que nós somos perfeitos, mas nós não somos. Nós temos que todo dia nos santificar. Todos os dias nós temos que buscar a sua presença, enraizar na presença de Deus. Porque o inferno fica no final de uma vida sem Cristo e sem santidade. Então nós temos que enraizar a nossa vida, irmãos. Uma frase que eu vi, tem gente morrendo de sede às margens do rio. Não morramos de sede, irmãos. Que as nossas raízes estejam aprofundadas, que nós busquemos os nossos nutrientes. Nós busquemos os nossos nutrientes na presença do Senhor. Já chama o ministério de louvor que vai subindo. Nós possamos estar na presença de Deus, nos aprofundar em Deus. Deus veio para mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Só assim eu posso enraizar. Eu vi um pastor americano falando sobre justamente essa mudança. Como eu falei, o evangelho hoje é pregado para não amaciar o meu eu, para eu me emocionar, para eu chorar, porque Deus é maravilhoso, Deus é amor, e Ele é amor. Mas Ele é um amor justo. Ele é justiça também. Assim como um pai vê seu filho fazer alguma coisa errada, ele vai chamar atenção, ele vai dar aquela chamada no filho, tem vezes que é necessário a palmada. Assim ele vai fazer conosco, porque ele é justo. A gente vê hoje crianças mimadas que batem nos seus pais, porque os pais não querem mais repreender seus filhos. São feios. Crianças brigando com seus pais, mandando nos seus pais, e os pais só se defendendo. Eu vi isso, algumas cenas no Instagram de crianças batendo nos seus pais. Crianças pequenas, tamanho assim, da Maria Júlia aqui, batendo nos seus pais. E os pais se defendendo, mas não chamam mais atenção, com medo de perder o amor. O amor, ele é justo. Deus pede para nós mudarmos o nosso eu, a nossa... transformar a nossa vida. Ele pede isso de nós. Por quê? Porque Ele quer nos ver salvos. Ele quer nos ver na sua glória. Ele quer nos ver face a face. É isso que Ele fala. Você acha que Deus não pediu para os seus discípulos mudarem? Eles não tinham suas vidas? Eles não tinham seus negócios?
Eles mudaram, irmão, deixaram tudo para seguir a Cristo. Quando Deus fala assim, deixe tudo, não é que você vai deixar o seu trabalho hoje, deixar a sua vida, deixe tudo, é porque tudo não pode ser mais importante do que Ele, do que os preceitos dEle, do que a verdade dEle. Deixe tudo, mude a sua vida, não mais a mentira, não mais ao pecado, não mais aquilo que não presta, porque eu estou enraizado em Cristo. Mudança, nós temos que mudar. Nós temos que escolher Deus todos os dias. Nós temos que estar enraizados para quando vier a tempestade, irmão, você possa dizer assim: eu tenho Deus no meu coração e nada vai me tirar. Podem me tirar tudo, mas eu tenho Deus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se Ele é o meu pastor, Ele é o tudo na minha vida, porque eu estou enraizado nele. Eu estou aprofundada nele. Pode me arrancar tudo, como Jó arrancaram tudo, mas ele tinha Deus. Ele não negou, porque ele estava totalmente enraizado no Senhor. Ele falava, é como se ele falasse assim, como em Gálatas fala: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Irmão, traga no seu corpo as marcas de Cristo. Não deixe ninguém me molestar. Ninguém me moleste não, irmão, porque eu já tenho trago na minha vida as marcas de Cristo. Se eu pudesse falar do testemunho de cada um de vocês, as pessoas poderiam contemplar as marcas de Cristo na sua vida, que nós já passamos aqui nesse púlpito, irmão, nessa igreja, esses anos todos. Irmãos, costa de crocodilo, só me fez crescer na presença e confiar mais. Existem coisas que nem abalam mais a minha vida, porque eu confio tanto em Deus, que nada abala mais. Porque essa é a confiança que eu tenho nele. Tenha raiz, suporte, acredite. Quando alguém fez mal, a minha raiz cresce. Quando alguém fez alguma coisa ruim, se levantou, mentiram dizendo coisas contra você, a sua raiz cresceu. Quando você perdoou essas pessoas, a sua raiz cresceu. Cada momento com Deus, a sua raiz cresce. Tudo que você faz na presença de Deus, você vai enraizando. E chega a um ponto que não conseguem mais arrancar-te da presença do Senhor. Porque você está totalmente aprofundado. Seja como aqueles homens da fé que não negaram a Cristo, irmãos. Eles foram cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, lançados no óleo quente, degolados. Muitos viram suas famílias morrerem, mas eles não negaram a Cristo, porque eles estavam totalmente enraizados no Senhor. Se enraize na presença do Senhor. Não abra mão do que Deus tem para você. Porque só quem tem raiz suporta. Só quem tem raiz não se curva, não se deixa mover. Porque você está enraizado. Vem as tempestades. A árvore ela dança em meio à tempestade. Em meio aos ventos. Que você possa dizer isso. Nada é por acaso, irmão. Nada é por acaso. Tudo que acontece na sua vida é para o seu crescimento. Aproveite as tribulações, aproveite aquilo que está acontecendo para glorificar o nome do Senhor. No hospital, glorifique o nome do Senhor. Seja a luz onde você vai. Fique de pé na presença de Deus aqui essa noite. Onde você vai, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram,
cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Oh, oh, oh. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Diga isso! Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. Diga isso! E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecendo. E ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Ainda adorar. Diga mais uma vez. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecendo. E ainda adorar. Quero te ouvir. Aleluia. Só quem tem raiz, diga isso. Mais alto! Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar acontecendo. E ainda adorar.
Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o Senhor. Somente creia nisso. Fique suas raízes na presença do Senhor, porque o dia vai clarear para você, irmão. A tempestade vai passar, a bonança vai chegar. Aleluia, um dia mais uma vez, até o dia raiar. Até o dia raiar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Chama o ministro Yuri, que irá orar.